Amém. Graça e paz a todos os ouvintes. Hoje nós estamos falando sobre o tema A Igreja de Sardes. E eu convido você a se ligar na nossa programação ao vivo. Atenção você também do Facebook também. Você pode também nos seguir também na página Rádio Metanoia também. E você também está participando também da nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, a igreja que está morta, mas tem nome daqueles que está vivo. Isso é muito interessante. Isso faz parte da nossa série, essa quinta igreja. A próxima será Filadélfia, depois Laodiceia. E eu sei que tem muitas pessoas aí que estão acompanhando, né, essa série nossa de mensagens. E essas mensagens têm sido tremendas, né? Muito abençoadas. E eu agradeço você, meu seguidor, por estar nos acompanhando. Vamos lá, Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus? Lembra, pois, de onde tendes recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós, estudando sobre a igreja de Sardes, quando a palavra nos dirige ao anjo, né, está falando do pastor da igreja de Sardes, ela era uma cidade antiga, e hoje são ruínas da atual vila de Sart, na Turquia. Era um lugar assim interessante, né, um lugar impenetrável. E esse lugar tinha também um forte comércio. E era uma cidade que estava quase 500 metros acima da planície. E nos rochedos ingênuos do vale era uma cidade próspera. Nesse local se encontravam também ouro. E um rio passava pelo meio da cidade. A cidade fazia parte do reino de Lídio. E pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lãs e tecido, se tornou próspera. Principalmente, segundo alguns estudiosos bíblicos também, sobre a estamparia. Era uma cidade que tinha uma forte inclinação para o comércio de estamparia. Ou tinturaria, como você pretende usar. E eu gosto muito de falar, depois eu vou explorar um pouco sobre esse texto interessantíssimo. Então, o que aconteceu nessa cidade? Nessa cidade havia uma igreja, havia um povo, que eles tinham o quê? Eu acho interessante, fala assim, tem nomes do que vives, mas está morto. Olha só que interessante, porque muitas pessoas estão mortos dentro da igreja de Deus, estão mortos na sua vida espiritual. Às vezes você está até congregando, às vezes você também é um ministro, você é um pregador da palavra de Deus, você é um instrumento de Deus na sua cidade, mas você está morto espiritualmente. Eu convido você que está nos assistindo, nos está ouvindo aí
pelo Facebook ao vivo também para falar seu nome também. Eu quero falar seu nome aqui também no final da programação. Abraços ao Gabriel Ribeiro, que está nos ouvindo e nos assistindo direto de Paris, na França. E que coisa triste é essa, né, meu querido? Você está morto. Então, eu noto que aqui nos Estados Unidos da América, aqui onde eu moro aqui nos Estados Unidos, nós temos muitas igrejas, nós temos muitas denominações. E o interessante disso tudo é que muitas vezes eu observo que existem pessoas, enfim, existe um prédio bonito, existe coisas bonitas, e só que a igreja está morta. E é isso que é muito triste, eu quero falar com você hoje. Porque não adianta ter apenas nome de quem está vivo, mas você tem que existir. Você tem que entender o propósito que Deus tem para a vida dos salvos, para a vida daqueles que confessam o nome de Jesus. Olha só, essa igreja, ela era uma igreja, era uma cidade que se tornou forte pelo comércio da tinturaria, da estamparia. E nós vamos falar um pouco aqui sobre essa cidade aqui. E essa cidade, então, como diz um pregador colega meu, eu achei legal que ele falou o seguinte, que assim é a vida de muitos cristãos. Você vai num pano cru e você faz uma estampa bonita, mas aquilo não existe, aquilo é apenas uma imagem. E isso é um problema, por quê? Porque nós não podemos viver de imagem. Quantos cristãos, né, que eu conheço, quantas pessoas que eu conheço que vivem apenas de imagem, não é verdade? Quantos cristãos, quando você vai conhecer a vida do indivíduo, você fica assustado, você fica espantado, você fala assim, meu Deus, como pode uma pessoa que vive de imagem? Então, você que mora no Brasil, principalmente, você sabe como que é. Às vezes a pessoa é pobre, mas a pessoa está com uma roupa da Nike, uma calça da Nike, um tênis da Nike. Enfim, a roupa daquela pessoa vale R$1.000. Só que a pessoa não tem R$1.000 no bolso. Por outro lado, em contrapartida, uma pessoa que é rica, ele tem R$10.000 no bolso, mas a roupa que ele tem não vale R$150. É isso que é interessante. Principalmente nós vamos entender o seguinte, que da igreja de Sardes, Jesus fala assim, ó, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que os 7 Espíritos de Deus? Porque Isaías capítulo 11 fala, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza. Não é que o Espírito Santo são 7 Espíritos, mas ele tem 7 características, né? E então, Jesus falou assim, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. E ele fala também, e as 7 estrelas. Por quê? Por quê? Porque os pastores, aqueles que conduzem o rebanho de Deus, eles são como estrelas nas mãos de Deus. Olha que interessante. Jesus é a estrela resplandecente da manhã, mas os pastores, aqueles que pastoreiam, aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que servem a Deus na sua congregação local, a palavra de Deus fala assim que eles são como estrelas nas mãos de Jesus. E Jesus é o único que pode mudar a órbita dessa estrela, a órbita dos pastores que ele tem nas suas mãos. Quantas pessoas querem mudar? As pessoas falam, pastor Roberto, eu quero mudar o coração do meu pastor, eu quero mudar o rumo do meu pastor. Meu querido, você não tem como você mudar uma órbita de uma estrela. Somente Deus pode. Então, essa igreja de Sardes era uma igreja que Jesus falou que ele conhecia já as obras dele.
eu conheço as tuas obras. E como nas outras cartas, aquele que estava no meio dos candeeiros conhecia perfeitamente as obras e os corações de todas as igrejas, porque das 7 igrejas, Jesus falou tanto os defeitos como também as qualidades. A palavra de Deus fala assim que Jesus esquadrinhou o coração dos pastores da igreja. Jesus foi lá no fundo e ele entendeu e ele revelou o que cada igreja tinha dentro do seu coração. E ele não queria que a igreja estivesse viva apenas por existir, como muitas igrejas estão. Jesus queria que as igrejas existissem por uma paixão de pregar o evangelho, por uma natureza verdadeira, por um propósito verdadeiro, porque uma igreja não pode existir por causa de um papel, quantas igrejas? Porque nós somos da quadrangular, nós somos de tal denominação. Não, meu querido. Você é de Deus. Você é uma pessoa de Deus. A sua igreja tem que ter um DNA. A sua igreja tem que ter um propósito. E por muito tempo eu achava, eu conheço vários tipos de igrejas, eu achava assim que deveria apenas haver uma igreja só. Só que com o tempo eu fui observando, e conforme eu fui observando, eu notei o seguinte, que todas as igrejas cumprem o propósito de Deus. Porque de repente existe uma igreja que está para evangelizar, outra vem e discipula, outra vem uma igreja apostólica, vai e treina e envia. Existe uma igreja profética que você recebe uma palavra de Deus. Então Deus precisa de tudo. Então Jesus fala assim, eu quero que você seja vigilante. E por falta do cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. E espiritualmente discípulos e igrejas caem por quê? Por falta de vigilância. Muitas passagens do Novo Testamento frisam a importância de você estar vigilante. Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Um monte de pessoa diz assim, olha, eu oro 2, 3 horas por dia se consagrando, eu oro 4, eu oro 1 hora, eu oro 20 minutos. Meu querido, o negócio não é orar muito, o negócio é você vigiar muito. Porque você pode orar 23 horas, ponto 59 minutos, mas no 1 minuto que você não vigia, você joga por terra. O seu trabalho de oração cai por terra. Então Jesus ele coloca assim que a palavra vigiai, ela é muito mais importante do que você orar. Paulo falou assim para nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. E o bom soldado ele toma a verdadeira armadura de Deus e ele vigia constantemente com perseverança e oração, conforme Paulo disse a carta aos Efésios. E ele fala assim, consolida o resto que estava para morrer. Era uma última tentativa de resgates, porque a igreja em Sardes estava quase morta. Você já leu aquele provérbio que fala assim, aquele que endurece a sua cerviz, o seu coração, ele é quebrantado repentinamente sem que haja cura. Então ele estava dando o último aviso. É como você está numa partida de xadrez e o seu adversário, o seu opositor fala cheque, porque ele está querendo dizer assim, ou você ajusta o que você tem que ajustar, ou você vai ser colocado para fora do jogo. Meu querido, é uma coisa muito séria quando nós saímos do propósito de Deus. Quando Jesus dá um checkmate em nós, quando Jesus ele olha e prescruta as nossas obras e ele vê que as nossas obras não têm frutos. Quantas pessoas que vivem de show? Quantas pessoas que vivem de aparência? Nós precisamos viver essa vida de Jesus. Nós precisamos viver esse evangelho de Jesus, que é o evangelho simples, que é um evangelho integral, que é um evangelho que pode ser entendido e que pode ser vivido por qualquer pessoa do mundo. Um grande abraço ao nosso amigo pastor Zaqueu lá de Fall River e também ao irmão Fernando Oda também, que está aqui nos ouvindo também. Ele é lá de Americana também, no interior de São Paulo. Você que está nos acessando aqui, por favor, pode deixar o seu nome também para me saber, né? Eu quero enviar uma saudação para você. Vamos lá então falar um pouco sobre a igreja de Sardes.
A igreja que estava morta, mas que tinha nome daquele que vive. Então, Jesus fala assim, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Nós também estamos ao vivo também, pela Rádio Avivamento Online, pelo TuneIn e pela internet. Eu tenho também em Sardes pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eu vou dizer uma coisa para você, eu comprei uma calça branca faz muitos anos. Eu acho que deveria ser por volta de 2006, mas a calça era linda. Eu paguei $110 nessa calça. A calça era branca. Só que eu cometi um erro. Eu sentei num lugar sujo e ficou encardida a minha calça. Mas foi só um pedacinho da minha calça que ficou encardido. Mas já era suficiente. Então, quando uma pessoa olhava para aquela calça minha, ela olhava por detrás do meu traseiro e falava assim, olha aqui, pastor Roberto, por favor, a sua calça tá suja. Não adiantava 98% da calça tá branca, porque a pessoa só conseguiu fitar os olhos naquela manchinha que estava suja. Então Jesus fala assim, que nós não podemos contaminar as nossas vestes, que nós devemos estar vestidos de brancos, porque uma manchinha só, uma manchinha preta, ela contamina toda a roupa. E não é verdade? Muitas pessoas são assim. Você parece que é Denorex, parece, mas não é. Tudo vai bem. Mas de repente tem aquela coisa, como Naamã, que era um homem que tinha todos aqueles predicativos, seus tinha muitos predicados, mas a Bíblia fala assim, no interior era leproso. Quando ele tirava as roupas, ele era um leproso. Meu querido, que você mantenha as suas vestes brancas, porque Jesus, o homem de branco, por quê? Porque fala da pureza de Jesus. Ele chama as pessoas que estão vivendo em santidade para fazer parte do seu reino. Então, o reino de Deus, ele entra pela fé. A salvação entra pela fé. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, mas você só vai viver a vida de Deus, meu querido, quando você viver uma vida de santificação. Hebreus fala assim que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E não basta apenas você ter fé, não basta você apenas nascer de novo, você tem que viver uma vida de santificação. Aí a Bíblia fala assim, e ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Olha só que coisa bonita, né? Ou seja, essas vestes que nós vestimos aqui, eu estou vestindo de preto hoje, ela vai ser trocada nos céus por vestes brancas, que significa a pureza. Aí fala assim, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eu lembro que tinha o meu pastor, ele, quando uma pessoa aceitava Jesus ou estava desviado, ele falava assim, Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Às vezes ele falava assim, Jesus, escreve de novo o nome dele no livro da vida. Eu não sei se Jesus apaga, provavelmente não. Eu acredito que os salvos já estão, né, naquele livro já escrito, aquelas pessoas estão salvas. Mas eu lembro que tinha um irmão que ele desviava, passava 6 meses, 1 ano, ele desviava. Aí meu pastor, quando ele fazia o apelo, todo domingo ele fazia o apelo, tanto para as pessoas aceitar Jesus. Abraço ao nosso amigo Tiago Souza também, que está nos ouvindo. Deus te abençoe, Tiago. E ele fazia um apelo. E nesse apelo que ele fazia, ele também convidava também as pessoas que estavam desviadas. Aí ele colocava a mão sobre a cabeça e falava, Senhor Jesus, escreve de novo o nome dele no livro da vida. Será que não sei se o anjo tem uma borracha? Se o anjo tem uma caneta que apaga, que escreve de novo. Mas a palavra de Deus fala assim, que existe um livro da vida. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia fala assim, esperando andar com Jesus de roupas brancas, representando a vitória final sobre o pecado,
linho finíssimo, resplandecente e puro, e são os atos de justiça dos santos. Isso está lá em Apocalipse 19, versículo 8. 2 Timóteo 3,16 fala assim, é Deus que nos aperfeiçoa e nos limpa e nos equipa de toda boa obra. Então Jesus é aquele que nos purifica com vestes brancas. Muito obrigado você que está aqui nos assistindo, né, pelo Facebook. Eu estou vendo aqui muitas pessoas mandando mensagens. E também a todos os nossos amigos também que estão ouvindo pela rádio Avivamento Online também, que você possa também estar passando para o teu amigo. Eu gosto de fazer pelo Facebook, sabe por quê? Porque depois que eu termino, esse vídeo fica gravado. E depois que esse vídeo fica gravado, qualquer pessoa pode entrar lá e depois acessar também a esse estudo maravilhoso que eu vou também estar colocando no YouTube. Hoje nós estamos falando sobre a Quinta Igreja. Um monte de pessoas interessadas. Eu fico contente com isso. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão sedentas de aprender a palavra de Deus. Muita gente fala assim, o povo não quer nada. Não, não. Existem muitas pessoas com sede de Deus. Vamos lá então. Voltando para a igreja de Sardes, aqui nós estamos já quase encerrando. Nós não vamos passar de 30 minutos, né, nesse estudo bíblico. A Bíblia fala assim. Vamos lá então. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Versículo 4, capítulo 3. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Você lembra que eu falei para você? Às vezes nós, homens de Deus, nós achamos que os nomes das pessoas se apagam. Mas a palavra fala assim, que se Jesus escreveu o seu nome lá no livro da vida, se você realmente vive essa vida de santidade, o seu nome está escrito no livro da vida. E ninguém vai apagar seu nome de lá. E você vai confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Tem um amigo aqui que está nos ouvindo, né? Inclusive ele está ao vivo agora, é o irmão Oda, que ele é de Americana e ele, interessante, ele batizou comigo. Dia 7 de fevereiro de 1995. Eu guardei a data do meu batismo. E, irmão Oda, eu lembro daquele estudo que a gente caminhava para o batismo, e o pastor Ademir, que hoje pastoreia a igreja quadrangular na Praia Azul, no bairro de Americana, ele dava estudo para os novos convertidos. E eu tinha 2 meses só quando eu batizei, eu não sabia nada, eu era ateu, não sabia nada. E eu lembro que um dia eu estava indo para o estudo, porque foi 7 semanas de estudo bíblico, de discipulado antes do batismo. Então, quando eu olhei, meu querido, porque a gente fazia um discipulado com a Bíblia, eu estava com uma Bíblia preta debaixo do braço, coisa que eu jamais iria fazer. Então, quando eu vi que os meus amigos estavam me vendo, eu estava lá todo de roupa social, não estava de gravatinha indo para a igreja, eu era crente, tinha aceitado Jesus, ia fazer a minha aula de batismo. Aí os meus amigos começaram a gritar, aleluia, irmão! Deus abençoe você! Então, eu lembro que eu peguei a minha Bíblia e eu escondi debaixo da minha camiseta. Por quê? Porque eu tinha vergonha de confessar que eu era cristão diante dos meus amigos. Eu queria ser apenas um crente lá na igreja. Eu não tinha entendido ainda. Então, naquele dia, o pastor que estava discipulando, ele pediu para eu ler esse texto da Bíblia, que fala assim, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confesso diante do Pai. Mas aquele que negar diante dos homens, eu também nego diante do Pai. Aí eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha, eu neguei Jesus. Jesus me aceitou, sendo eu sujo, sendo eu pecador, e hoje eu neguei Jesus. Hoje eu neguei Jesus. Eu falei assim, meu Deus, que vergonha, eu neguei Jesus.
Eu não tive coragem de confessar para os meus amigos que eu era uma nova criatura, que eu era um ser que havia provado dessa nova vida. Que vergonha. Então, eu saí daquele culto e desde então, meu querido, não tenho vergonha de andar com a minha Bíblia preta debaixo do braço. Eu tenho uma Bíblia enorme assim hoje, trilingüe. Mesmo com a Bíblia digital do meu celular, do meu iPad, eu uso a minha Bíblia grande aonde eu vou. E eu não tenho vergonha hoje de falar que eu sou de Deus, que eu sou cristão. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Apocalipse 3, versículo 5, 13, versículo 8, 17, versículo 8, 20, versículo 12, 15, 21, versículo 17. Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos o quê? No livro da vida. Todos nós cristãos que aceitamos a Jesus, que temos coragem de confessar diante dos homens, temos o nosso nome escrito no livro da vida. É o que Paulo fala assim em Filipenses 4, versículo 3. E Jesus disse que o nome dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados desse livro. E no mesmo contraste, os que rejeitam a palavra de Deus e servem a falsos mestres não têm mais os seus nomes no livro da vida. São apagados. E no julgamento lá, no capítulo 20, versículo 11 ao 15, aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida foram o quê? Lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que isso não suceda com você, meu querido. Que você confesse diante dos homens. Porque se você confessar, a Bíblia fala assim que Jesus, ele vai lá como seu advogado e te defende, e o seu nome é confessado diante dos anjos e dos demônios dessa terra. Então, eu vou terminar aqui o meu estudo, está quase acabando aqui, estava muito bom, muita gente aqui nos assistindo, a irmã Érica Chaires também, lá, hispana, lá de Atlanta também, está participando também desse estudo da Igreja de Sardes. Que tremendo, né? Uma bênção esse estudo, com certeza vai abençoar muitas pessoas. Aí a Bíblia fala assim, no Apocalipse 3, versículo 6, para encerrar, vai dar quase 30 minutos aqui, e o nosso estudo não vai passar de 30 minutos hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta bem atenção, é somente aquele que tem ouvidos. Às vezes eu vejo que quando uma revelação é solta dentro da igreja, muitas pessoas não conseguem captar. Parece que a pessoa tem um genoma no seu cérebro que bloqueia o cérebro daquela pessoa. Às vezes eu vejo assim, Jesus falou assim que nem toda semente, na parábola do semeador, que é jogada, ela frutifica, ela dá 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Ele fala assim que muitas sementes caem na beira do caminho, vêm as aves do céu e comem, cai entre os pedregais, ou às vezes cresce, os espinhos também afogam. Meu querido, que essa palavra possa estar indo de encontro ao seu coração. Que você entenda esse significado sobre a igreja de Sardes. Porque nós estamos aqui, nós não somos essa igreja morta, mas que tem nome daquele que vive. Que em nome do Senhor Jesus, vocês recebam a vida e o Espírito de Deus nessa semana. A Bíblia fala assim, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus vai esclarecer você, a revelação da sua palavra. Que você receba na sua mente o Espírito de sabedoria e de revelação. Um grande abraço ao nosso amigo aí também, Edmar Mendes também, que parece que está de Brockton também. Enfim, muita gente aqui ligada. Marcos Roman também participando também. Nós estamos também ao vivo pela rádio e pelo Facebook também, ao mesmo tempo, simultaneamente. Muita gente quer saber, né, como que é que a gente faz rádio, né? Então é apenas isso. Nós estamos aqui, eu estou ligado aqui no computador, vou mostrar para você aqui como que é a nossa imagem ao vivo aqui. Esse aqui é meu computador. Olha só, nós estamos aqui
fazendo a nossa programação ao vivo. E isso aqui é a nossa mesa de som, olha só. Essa é a mesa de som que nós estamos ao vivo aqui. É assim que nós fazemos o programa de rádio que você ouve. Porque muitas pessoas acham que para fazer um programa de rádio você precisa ir numa rádio. Não, precisa não. Você pode fazer o programa de rádio da sua própria casa.